Olá, turma do quinto ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de arte e vamos, é claro, dar início à nossa aula agradecendo ao Senhor por tudo que Ele nos tem proporcionado. Hoje, a minha gratidão para o meu potinho da gratidão vai para a minha família. Eu agradeço ao Senhor a minha família que Ele me deu de presente. Amém? Nós vamos continuar com o livro de arte, o 2, o caderno 2. Nós vamos dar início ao capítulo 4, que vai trazer para a gente sobre os elementos teatrais. Quando nós falamos de elementos teatrais, a gente está falando sobre as peças teatrais, sobre os espetáculos que nós assistimos. Vocês já assistiram a uma peça teatral? Já puderam observar todos os elementos que a compõem? A gente vai descobrir agora no nosso conteúdo. Se preparem porque vai ser brilhante e interessante também. Nós vamos falar da cenografia e da sonoplastia, que são elementos cênicos que constituem um teatro. Ao pensarmos em teatro, normalmente lembramos dos atores em cena e do diretor do espetáculo. Na verdade, o teatro é feito por várias outras pessoas que trabalham em diferentes funções cênicas. Além da direção, do elenco e da dramaturgia, há os elementos teatrais, denominados como cenografia, iluminação, figurino e sonoplastia, ou trilha sonora. Cada elemento cênico, ele contribui para enriquecer e construir o espetáculo. E é verdade, pessoal. Vocês observem aí na cena que tem uma imagem, né, que traz detalhes de uma construção de cenário, onde vai ser apresentado um espetáculo. Então, cada detalhe, cada elemento cênico desse, ele traz, sim, ele enriquece, né, e ele contribui para que o espetáculo seja muito interessante e bonito também. Vamos ver. A cenografia. A cenografia, ela constitui na ambientação visual do espetáculo teatral. O cenário e os objetos de cena formam o local onde acontece a ação cênica. O cenário, ele pode ser realista, como vemos na imagem, onde tem os atores, a mesa. Então, a gente pode perceber que ali há um cenário real, tá? Realista. Ou ele também pode ser criado para uma cenografia imaginária de um local que não existe de verdade. Então, quando há uma cenografia imaginária, há uma cenografia baseada em técnicas, né, de internet, técnicas que traz algumas formas imaginárias de apresentar um local, de apresentar uma cenografia. E depende muito da tecnologia, né? E aí a gente pode perceber que a cenografia, ela faz parte do cenário da cena, da peça teatral, tá? As músicas escolhidas ou feitas especialmente para um espetáculo teatral constituem na trilha musical, que pode usar músicas de compositores variados ou ser feita exclusivamente para a peça teatral. Além dessas músicas, muitos espetáculos apresentam sons, como batidos de porta, toque de telefone, vento, chuva, entre outros, que fazem parte da trilha sonora, também denominada sonoplastia. Então, a cenografia trata do cenário, né, do ambiente que vai formar o local onde vai acontecer a peça. Já a sonoplastia, ela está encarregada, a trilha sonora, ou seja, as músicas que são
passadas na peça, ou se não houver uma trilha sonora, se não houver música, ela também, a sonoplastia, ela trabalha com os efeitos, né, de sons, que são as batidas de porta, o toque de telefone, o vento, a chuva. Então, a sonoplastia, ela trabalha com toda uma estrutura musical e sons. Agora, interessante. Vamos descobrir o que é interessante. Imagine uma cena de suspense. O barulho do passo do degrau da escada, a porta que abre, o vento na janela. Esses sons são gravados e inseridos no áudio no final da produção. Há diversos festivais brasileiros que premiam a sonoplastia de peças teatrais, de filmes e de outras produções, como animações e programas de TV. Então, é interessante nós sabermos que a sonoplastia, quando vem acompanhada de sons, feito esses que foram citados, né? De barulho, do passo no degrau, de porta, a porta que abre, que fecha, o vento na janela e outros sons, esses sons, eles primeiro são gravados e logo após a cena, né, no final de toda a produção, eles são inseridos. Então, é interessante a gente saber que mesmo quando eles estão fazendo uma cena, né, de filme, uma cena de novela, uma cena de algo assim, de uma peça teatral que seja passada através de um meio de comunicação, por exemplo, de uma televisão, essas produções de áudios, elas são inseridas após a produção. Porém, quando a peça teatral é apresentada em um palco onde tem vários telespectadores assistindo, o som, eles são gravados e são reproduzidos na hora da peça, ok? Vamos lá. Agora a gente vai falar da iluminação e do figurino. As roupas e os adereços feitos especialmente para um personagem compõem seu figurino. A época, a idade, o ofício, a classe social e o comportamento são alguns dos elementos que influenciam na criação de um figurino. Assim como a cenografia, o figurino pode ser bastante realista ou fazer parte de uma proposta imaginária, no qual os personagens se vestem de maneira incomum. Aprecie a imagem a seguir e imagine qual é a história e quem são os personagens com base na observação de seus figurinos. Então a gente sabe que o figurino, ele é responsável pelas roupas. E essas roupas, né, essas vestes, elas vão depender muito da criação do personagem. Então se eu for criar um personagem, eu vou ter que criar seu figurino, né, de acordo com as características do personagem. Se nós observarmos aí essa cena, né, essa imagem, ela traz figurinos completamente coloridos, né? Trazem figurinos que determinam um certo personagem. Então, qual seria esses personagens? Qual seria a história? Qual seria a cena que eles estariam tentando repassar para nós? Isso nós vamos debater na nossa aula ao vivo, ok? Agora a gente vai saber um pouco da iluminação. A iluminação do espetáculo, ele precisa ser cuidadosamente criada, observando-se as emoções e o clima de cada cena teatral, as cores, os recortes e a intensidade de luz pode influenciar no modo como o espectador vai perceber e sentir a cena. Cenas mais escuras e cores Cenas mais escuras e com cores frias, como o azul e o roxo, entre outras, produzem sensações diferentes de uma cena iluminada, com cores mais quentes, por exemplo, o amarelo e o vermelho. O iluminador ele precisa conhecer as características de cada refletor
e estudar bastante as cores e os efeitos de luz para criar uma boa iluminação teatral. Então, além do figurino, né, que reflete muito no personagem, a iluminação, ela vai depender muito da cor, das cores. Então, quando as cores elas são frias, né, elas dão as sensações diferentes de uma cena iluminada com as cores quentes. Então, para quem for trabalhar com a iluminação, tem que estudar bastante as cores e conhecer as características dos refletores, para que façam sim uma mistura, né, bem bacana e que dê uma iluminação perfeita para um espetáculo. Agora, resumindo, eu trouxe para vocês o que é um teatro. O teatro é a arte em que o ator ou vários atores interpreta ou interpretam uma história ou ação que tem como objetivo apresentar uma situação e despertar sentimentos e reflexões ao público. Então, o teatro é a arte, né? É a arte em que os atores, eles repassam, eles interpretam, né, uma ação ou uma história no qual tem o objetivo de nos despertar, nós, telespectadores, de despertar os sentimentos e, em algumas vezes, algumas reflexões. Então, gente, nós estudamos tudo sobre os elementos teatrais. A gente sabe que esses elementos teatrais constituem uma série de elementos cênicos, e esses elementos cênicos, a gente está falando de todo o contexto no geral, né? Onde entra o figurino, onde entra a sonoplastia, o cenário, né? A trilha sonora, que eu falei da sonoplastia, da iluminação. Então, tudo isso envolve partes, elementos, né, que compõem uma peça teatral. E foi muito bom a gente saber, né, a gente descobrir que cada partezinha desses elementos, eles são muito importantes para a criação de uma peça teatral. Agora, eu vou deixar para vocês, tá? O link, esse link que está aparecendo aí embaixo dessa imagem, eu vou deixar para vocês embaixo do nosso vídeo, tá? Da videoaula. Eu deixarei esse link para que vocês assistam a peça teatral A Carta, tá? Assistam essa peça, ela é muito legal, muito divertida. E aí vocês vão perceber todos os elementos teatrais, né, os elementos cênicos que compõem uma peça teatral. É muito interessante. Observem, pessoal, todas as características, figurinos, o cenário, a sonoplastia, que traz a trilha sonora, o som, tudo. Observem todas, tudo que vocês puderem observar e anotem no caderno de vocês, porque na nossa próxima aula ao vivo eu vou querer socializar com vocês o que vocês perceberam, o que vocês conseguiram ver, quais foram as emoções, as sensações que vocês tiveram ao assistir essa peça teatral. Então, eu vou querer saber tudo, o tema, o figurino, vou querer saber todos os elementos cênicos presentes nessa peça teatral. Então, não deixem de anotar, certo? Agora vamos para uma curiosidade. Talvez este seja o robô, Android, mais famoso da história do cinema. Como fazer um som único para um personagem que não fala? Esse foi o desafio do sonoplasta Benny Burtt, que decidiu gravar sua própria voz e alterar seu som por meio de um sintetizador, que quer dizer um instrumento musical eletrônico. Confira o vídeo de uma entrevista que ele deu sobre o desafio de ter criado o som do famoso Android, disponível nesse site que apresenta aí no livro de vocês. Então, mais uma, tá? Atividade complementar, mais uma atividade extra aí, onde vocês vão estar acessando esse site e vão estar assistindo ao vídeo na qual ele dá uma entrevista sobre toda a curiosidade desse Android. Vocês ficaram curiosos?
Então, entrem no site, que vai ser bem interessante. Vamos agora partir para as nossas atividades, tá? Bom, gente, essa atividade aí da página 27, tá? Ela traz uma proposta bem legal. Vocês vão criar uma cena de teatro, tá? Antes de vocês criarem essa cena, antes de vocês fazer essa atividade, vocês precisam assistir aquele vídeo da peça de teatro A Carta. Nela, nas observações que vocês tiverem ao assistir ela, vai ser bem mais fácil vocês fazerem essas atividades a partir da página 27, que terão as atividades, vai ser bem mais fácil vocês fazerem depois que assistirem o vídeo. Então, vocês vão criar uma cena e está pedindo para que vocês, junto com o colega, em grupos e tal. Nós sabemos que no momento a gente não pode, então a gente vai estar adaptando essas atividades para o individual. Então, você mesmo vai criar uma cena, uma pequena cena, tá? De teatro. Você vai colocar tudo em uma folha, no papel, no caderno de vocês. E aí vocês vão criar a cena, falar dos personagens. Vai criar um desenho de como você quer o cenário, o figurino, quais são os seus figurinos. Então, você vai criar tudo em um rascunho, tá? No seu caderno de arte. E na letra C, tá pedindo para que você pegue uma caixa de sapato, tá? E você vai retirar a tampa, vai posicionar o fundo da caixa como se fosse o fundo do palco. Então, você vai colocar ela numa posição deitado, né? Que a gente chama aquela posição deitadazinha. Então, você vai colocar ela posicionando ela como se fosse o palco, tá? Então, usem a criatividade de vocês, utilizem os materiais que vocês tiverem em casa e façam um palco na caixa de sapato. E aí vocês vão colocar dentro desse palco todo o cenário que nós estudamos, dependendo da cena de vocês. Vocês vão criar os personagens de vocês, podem estar criando os personagens fazendo bonequinhos, tá? Podem também, se vocês já tiverem bonequinhos pequenininhos, podem estar colocando esses bonequinhos com figurinos, tá? Então, façam esse teatro dentro da caixa de sapato da maneira que vocês sabem e caprichem, porque vai valer uma nota bem bacana, uma nota máxima, tá? Que eu vou estar dando para vocês em uma das nossas aulas ao vivo. Então, é interessante que vocês façam essa atividade e na nossa próxima aula ao vivo eu vou querer que vocês apresentem para mim esse teatro que vocês fizeram na caixa de sapato e eu vou estar dando a nota nessa aula ao vivo, certo? Caprichem, tá, gente? E aí, na nossa próxima aula, você vai fazer uma pesquisa, tá? Sobre a sonoplastia, sobre a sonoplastia, sobre a trilha sonora do filme Star Wars e do filme Jurassic Park. Então, você vai fazer uma pesquisa na internet de como foi trabalhada a sonoplastia nesses filmes. E vocês vão estar anotando aí nessas linhas qual foi a trilha sonora, quais foram os sons que apresentaram no filme. E aí vocês coloquem tudo direitinho, anotem direitinho. Na próxima atividade, né? É tudo baseado na primeira página da página 27, tá? É tudo baseado na proposta da página 27, onde vocês criaram uma cena. Então, após vocês terem criado essa cena, vocês vão reler, vão rever o desenho, o cenário e vão imaginar quais seriam as músicas, quais seriam os sons que estariam presentes naquela cena que vocês criaram. E aí vocês vão descrever nessa página. A minha peça se chama A Carta, como exemplo. Então, a trilha sonora coloca o nome da música. Ovo batido da campainha, e aí você coloca. Ovo batido da xícara que caiu. Então, aí você coloca todos os elementos que compõem a sonoplastia, em questão de trilha sonora, você vai descrevê-las todas nessa página, tá? E na próxima página, teremos sim a parte dos figurinos. Nesse cri-cri,
vocês irão criar os figurinos das peças de vocês, da cena que vocês criaram lá na página 27. Então, lá na caixa de sapato que vocês criaram, o palco, onde vocês criaram toda aquela cenografia que foi o ambiente, tudo personalizado direitinho, de acordo com o tema da cena de vocês. Então, vocês vão criar os figurinos também. Então, se houver os bonequinhos que vocês vão fazer de papel ou fazer bonequinhos de massa de modelado, de qual seja o material que vocês tiverem em casa e vocês fizerem esses personagens, vocês também vão estar trabalhando o figurino. Então, façam o figurino de acordo com a peça de vocês. Sigam o passo a passo dessa página Cri-Cri, certo? E na nossa próxima página, vocês irão, tá? Com base em tudo que vocês fizeram, vocês vão criar o projeto de vocês aí desenhando. Então, vocês vão desenhar como ficou a sua peça de teatro na caixa de sapato. Então, você vai criar a iluminação, você vai criar o ambiente, né? A cenografia, a sonoplastia, tudo você vai criar um desenho que represente a sua cena de teatro nessa página. Nas páginas seguintes, nós vamos estar relembrando os conteúdos que nós estudamos durante todo o capítulo. Então, vocês vão poder responder de acordo com o que vocês souberem e aprenderam, né, dos conteúdos já estudados. E nesta outra página, teremos a autoavaliação. Vocês irão marcar um X de acordo com o que vocês acham a respeito do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Ok, turma? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, foi muito bom. Não esqueçam de fazer todas as anotações e fazer a atividade para que a gente possa socializá-la na nossa próxima aula ao vivo, tá? Combinado? Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.